Tem uma hora em que tudo escapa. Os planos que pareciam tão bem desenhados começam a se desfazer como papel molhado. As certezas que você carregava com firmeza começam a vacilar. E o que antes era direção, agora parece desvio. É nesse ponto que a pergunta vem com força. Como confiar em Deus quando tudo foge do seu plano? E não é uma pergunta teológica. É uma pergunta de quem está no meio da tempestade, de quem viu o chão abrir, de quem está tentando entender por que o caminho virou curva, por que a porta fechou, por que o tempo não colaborou. É uma pergunta de quem está tentando continuar, mesmo sem saber para onde. E talvez esse seja o ponto mais delicado da fé. Confiar quando não há lógica, quando não há mapa, quando não há sinal. Porque confiar em Deus quando tudo está indo bem é fácil, é quase automático. Mas confiar quando tudo foge do seu plano exige uma entrega que vai além da razão. Exige uma fé que não se apoia em resultados, mas em relacionamento. E isso muda tudo. Porque quando você confia em Deus, não está dizendo que entende o que Ele está fazendo. Está dizendo que conhece quem Ele é. Essa diferença é fundamental, porque os nossos planos são limitados, são baseados em projeções, em desejos, em expectativas. Mas Deus vê o todo. Ele vê o que você não vê. Ele enxerga o que está por trás. Ele sabe o que está por vir. E às vezes, o que parece desvio é proteção. O que parece atraso é preparação. O que parece perda é livramento. E isso só faz sentido quando você olha com os olhos da fé, quando você escolhe crer que há propósito, mesmo naquilo que não se encaixa. A Bíblia está cheia de histórias assim. Histórias de gente que teve seus planos frustrados, mas encontrou Deus no meio do caos. José sonhou com liderança, mas foi vendido como escravo. Moisés foi criado como príncipe, mas teve que fugir para o deserto. Ruth perdeu tudo, mas encontrou redenção. Paulo queria pregar em certos lugares, mas foi impedido pelo Espírito. E em cada uma dessas situações, o plano humano foi interrompido. Mas o plano divino estava em pleno andamento, porque Deus não precisa dos nossos roteiros para cumprir o que prometeu. Ele escreve histórias que desafiam a lógica, mas revelam a graça. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez esteja olhando para a sua vida e pensando, isso não era para acontecer assim. Talvez esteja tentando juntar os pedaços de um plano que parecia tão certo, tão alinhado, tão espiritual. E agora, tudo parece fora do lugar. E isso dói. Dói porque você se dedicou. Dói porque você orou. Dói porque você acreditou. E agora está tentando entender onde foi que tudo saiu do controle. Mas talvez o controle nunca tenha sido seu. Talvez o plano que você desenhou fosse apenas uma parte do que Deus queria construir. Talvez o que você chamou de fracasso seja, na verdade, o início de algo maior. E confiar em Deus nesse momento não é negar a dor, é atravessá-la com fé. É dizer, Senhor, eu não entendo, mas eu escolho continuar. E essa escolha é poderosa, porque ela não depende de circunstâncias, ela depende de convicção. Convicção de que Deus é bom, de que Ele é fiel, de que Ele não erra, de que Ele não se atrasa, de que Ele não abandona. E essa convicção não nasce da teoria, nasce da intimidade, nasce da experiência, nasce dos encontros que você já teve com Ele, dos livramentos que você já viveu, das promessas que já se cumpriram, e quando você se lembra disso, a fé se renova, mesmo que o plano tenha mudado, mesmo que o caminho tenha virado deserto, mesmo que o tempo tenha se estendido. Porque confiar em Deus é mais do que aceitar o que Ele faz, é descansar em quem Ele é. É saber que mesmo quando tudo foge do seu plano, nada foge do plano dele. E esse plano é bom, é perfeito, é agradável, mesmo quando parece confuso, mesmo quando parece doloroso, mesmo quando parece impossível, porque Deus não está preso às nossas limitações. Ele age no sobrenatural. Ele transforma o caos em caminho. Ele faz do fim um recomeço. E quando você escolhe confiar, algo muda. Não necessariamente fora, mas dentro. O coração começa a respirar. A alma começa a se alinhar.
A mente começa a se aquietar. E mesmo que o cenário continue difícil, você começa a enxergar com outros olhos. Começa a perceber que há beleza no inesperado, que há graça no improviso, que há presença no silêncio. E tudo isso é Deus, agindo, cuidando, conduzindo. Se essa mensagem falou com você, quero te convidar a deixar nos comentários uma frase que represente esse momento. Pode ser: confio mesmo sem entender. Meu plano mudou, mas Deus permanece. Ou o controle é dele. Escolha algo que traduza sua entrega hoje e que possa ser um sinal de fé para quem vier depois e estiver tentando confiar no meio do desvio. Se você assistiu até aqui, compartilhe com mais pessoas, deixe seu like e já se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.